tema da campanha é um mergulho perfeito, restauração certa. Quando se dá um mergulho perfeito, a restauração é certa. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? A prioridade aqui é vocês. Se eu achar que você não achar, eu começar a ler, fica meio complicado. Vocês têm que achar. Depois que vocês acharem, eu leio. Segunda Reis, capítulo 5. Já posso ler? Amém. Segunda Reis, fica no Antigo Testamento, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler versículos alternados, não vamos ler, é até o 14, mas vamos ler alternado para não tomar muito tempo. Versículo 1 diz assim, Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era valente, porém leproso. Vamos para o versículo 6. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Pulando, nós vamos para o versículo 10. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Versículo 14. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou purificado. Pode se sentar, fica à vontade. Amém. O tema dessa tarde aqui é um mergulho perfeito, restauração certa. Eu quero falar com vocês nessa tarde aqui o que é que acontece antes do mergulho. Após o mergulho, com certeza a restauração é certa. Mas nós precisamos entender um pouco o que é que acontece antes do mergulho ser realizado, antes do mergulho ser concretizado. Em primeiro lugar, nós temos aqui o exemplo da menina que foi levada cativa para a Síria. Ela veio de Israel e foi levada cativa para a Síria. Sendo levada cativa para a Síria, ela estava na casa de Naamã. Antes do mergulho, provavelmente, eu não sei se todas as vezes, ou não sei se para todo mundo, talvez para alguns, antes do mergulho, vai haver cativeiro. Alguém vai entrar na terra que não é dele, vai bagunçar a terra que não é dele, vai quebrar tudo na terra que não é dele, vai sair queimando tudo na terra que não é dele, vai levar o ouro que não é dele, vai levar a prata que não é dele, vai levar os bens que não são dele, vai levar o gado que não é dele, os animais que não é dele, vai levar os meninos, as meninas, as mulheres.
e os melhores dos homens, os nobres, talvez os soldados, se não forem mortos em batalha. Então, antes do mergulho, haverá cativeiro. Antes do mergulho, haverá prisão. Para que aquela menina pudesse estar ali, na casa de Naamã, dando uma dica de que havia um profeta em Israel, foi necessário que primeiro ela passasse pelo cativeiro. Então aquela menina dá um recado a Naamã, e Naamã vai se destinando para o mergulho. Mas antes do mergulho tem que haver, ou talvez para alguns haverá, cativeiro. Cativeiro é o mesmo que prisão. Cativeiro é o mesmo que um rei juntar o seu exército e destruir a outra terra e trazer de lá alguns como cativos, como prisioneiros. E nessa tarde nós temos que entender que para alguns aqui, antes que o mergulho aconteça, antes que a restauração aconteça, antes que a bênção chegue, necessário é passar pelo cativeiro. Necessário é que você seja preso. Necessário é que você venha estar angustiado em angústia. Necessário é até mesmo que você chore. Necessário é que você talvez esteja triste. Necessário é que você venha estar cabisbaixo, abatido, sem alimento, sem veste, sem calçado, sem água, sem luz, em privação, porque alguém teve por bem roubar aquilo que era seu. Alguém achou bom, alguém achou melhor, alguém achou que a sua tristeza seria melhor do que a sua alegria. Antes do mergulho, provavelmente, certamente, não sei se para todos aqui nessa tarde, mas haverá cativeiro. Segundo, antes do mergulho, haverá intercâmbio, ou seja, alguém vai interceder por alguém em outro lugar, de outro lugar, por alguém ou por alguma coisa. Aqui foi necessário que o rei de Naamã desse uma carta ao próprio Naamã, para que Naamã pudesse entregar a carta ao rei de Israel. Então, antes do mergulho, alguns passos, e o segundo passo é o intercâmbio. É necessário que um rei dê uma carta ao leproso para que entregue a outro rei, para que na mentalidade dele, talvez logo de primeira, o rei o cure. Terceiro passo, antes do mergulho, haverá confusão ou má interpretação das coisas, das palavras faladas. Eu acabei de dizer aqui a você que, em primeiro lugar, alguém pensou que aquele outro rei para quem ia a carta, ele tinha o poder de curar, ele tinha o poder de tirar aquela enfermidade do corpo, da vida de Naamã. Só que houve uma interpretação um pouco mal formulada, houve um mal entendido. A menina que era cativa, que estava na casa de Naamã, disse que havia um profeta que poderia resolver aquela situação. Não disse que havia um rei. O rei, ao receber a carta, pensou que havia um motivo ali de intriga, pensou que o outro rei estava tentando tomar alguma coisa dele, estava querendo atacar o reino dele, porque houve má interpretação das coisas.
Às vezes vai haver uma interpretação no sentido de falar. Alguém falou a palavra que não deveria, ou falou alguma coisa que era para falar de uma forma que não era para falar, e alguém entendeu mal. Ou você pode estar tentando fazer a coisa certa e as pessoas não entenderem, interpretarem mal e tentar te julgar, tentar reprovar você, devido não ao que você fez, mas ao que eles entenderam. Antes do mergulho, diante do cativeiro, diante dos intercâmbios, diante da confusão, diante das palavras que foram mal entendidas, diante das más interpretações, antes do mergulho também haverá a palavra que cai no lugar certo, no ouvido certo, na pessoa certa, na condição certa, no estado e situação corretos. Quando Eliseu soube de toda aquela confusão, Eliseu entendeu que alguém deveria resolver aquela situação no momento. E aquela situação deveria ser resolvida pelo próprio profeta Eliseu. E a resposta de Eliseu é: há profeta em Israel. Vocês vão saber que há profeta em Israel. E nesta tarde, o objetivo de Deus, a preocupação de Deus e o desejo dele é que a palavra caia no lugar exato e no lugar correto. O desejo de Deus nessa tarde é que a palavra caia no lugar certo. O desejo de Deus nessa tarde é que a palavra caia no coração certo. O desejo de Deus nessa tarde é que a palavra caia na mente certa, porque só assim vai poder produzir o resultado exato e o efeito positivo. Nessa tarde eu peço a você que venha preparar o seu coração para receber a palavra de Deus. Que nessa tarde você não venha ouvir a palavra e venha fazer confusão com a palavra e venha ter má interpretação da palavra, mas que a palavra venha cair no lugar certo, no coração exato, na hora exata e no tempo certo. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E nesta tarde é tempo da palavra cair no coração certa, na mente certa, na pessoa certa, no momento exato. Se prepara, porque a palavra de Deus hoje quer pousar no ninho que é o teu coração. E quem sabe alguém vai ouvir lá na Aruanha, lá no Pioneiro, lá na UBS, lá na zona rural dos Pontos, a profeta em Catu, Bahia. Antes do mergulho, você, homem ou mulher, vai ter que estar disposto ou disposta a entender que Deus trabalha também nas coisas simples.
Deus poderia trabalhar com cavalos sofisticados, bem tratados, bem trabalhados, bem conservados, bem cuidados. Cavalos de guerra, cavalos de nobres. Mas colocou Jesus em um jumentinho e resolveu entrar na cidade. Jesus poderia nascer na maior maternidade que existia na época, mas nasceu numa manjedoura. Deus poderia pegar Paulo na época, logo de primeira que foi perseguido, quando entrou na cidade foi perseguido, e o povo queria matar ele. Deus poderia paralisar todo mundo e fazer com que Paulo passasse pelo meio, assim como Jesus passava, quando ele dizia que ainda não era chegada a hora dele. Paulo poderia passar pelo meio do povo e dizer: ainda não é chegada a minha hora, vocês não podem me matar. Não, Paulo fugiu, ficou escondido e acabou descendo pelo muro. Então, nas simples coisas, Deus trabalha. Então, nesta tarde, você tem que estar disposto ou disposta a entender que Deus trabalha nas coisas simples também. Os dois rios que foram citados por Naamã era Abana era o principal rio, e o Farpar também era um dos principais rios. Eram rios que eram usados para irrigação. Logo, as verduras, as frutas, os legumes que as pessoas comiam naquela época, naquele lugar, eram irrigados por esses rios, mostrando que esses rios eram puros, mostrando que esses rios eram uns rios que tinham suas águas que davam para o uso doméstico. Logo, era um rio limpo. Deus poderia mandar Naamã ir para um desses dois rios famosos, poderosos, importantes, que serviam para irrigação, e decretar, determinar, proporcionar a cura para Naamã ali naqueles rios importantes. Mas Deus resolveu decretar, determinar, proporcionar a cura para Naamã, para o corpo de Naamã, transformando-o em pele como a de menino, e um rio que não tinha nada a ver, em um rio que na sua origem, no seu significado, tinha um sinal, tinha um termo: aquele que desce, descida, aquele que é descido, aquele que está embaixo. Deus resolveu dar a cura para Naamã, não foi por algo importante, pelas coisas importantes que o pessoal via, aparentemente via. Deus resolveu dar a cura a Naamã pela descida, pelaquilo que desce, pelaquilo que está lá embaixo, pelaquilo que ninguém vê, porque está abaixo daquilo que está abaixo, porque está em descida, porque está descendo, porque está descido. Continuando. Antes do mergulho, as pessoas, abre parênteses, de confiança, fecha, que estão à sua volta, terão por obrigação de encorajar. Quando Naamã diz só esses dois rios são importantes, e Deus poderia muito bem fazer com que eu fosse lá. O profeta poderia determinar para eu ir para esses rios importantes, para esses rios onde são puros, onde são limpos. E ele me manda para o Jordão, o lugar de quem está descendo. Eu não estou descendo, eu estou subindo. Eu não sou da classe baixa, eu não sou da classe média, eu não estou abaixo da dentro da pobreza, eu estou acima, eu estou na classe alta, eu estou na nobreza. Eu deveria ir para os dois rios importantes, mas ele manda
ali importantes da classe nobre, e para o ruim lá, descido, que está abaixo, que desceu. Aí aquelas pessoas que estavam à volta dele, que queria ver o bem dele, falou para ele: se mandasse fazer qualquer outra coisa, o senhor faria. Isso aí é nada para o senhor. Vai lá, desce, mergulha lá e vê se o milagre acontece. Antes do mergulho, todos esses passos são importantes. Você tem que fazer a sua parte, e as pessoas que estão ao seu lado têm que ajudar você a fazer a sua parte. A Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Alguns fardos pertencem a mim, outros fardos alguém vai ter que me ajudar a levar. Então nessa noite, nessa tarde, desculpe, você é convidado a ajudar o seu irmão a levar a carga que ele está carregando. Nessa tarde você é convidado a encorajar ele na situação em que ele está passando. Você vai dizer a ele: se Deus poderia fazer qualquer outra coisa por você, você poderia fazer qualquer outra coisa por ele, por que você não faz isso aí também? Vai em frente. Deus determinou que você faça, vá nessa tua força. Se foi Deus que falou. Então nessa tarde você é convidado a encorajar o seu irmão a fazer o que Deus mandou a ele fazer. E só assim, depois de tudo isso, você poderá descer. Você poderá sair do lugar mais alto e ir para o lugar mais baixo. Nessa tarde, Deus não está te convidando a cair. Deus está te convidando a descer. Deus não está te convidando a entrar em ruína, a entrar em perdição, a cair em perdição. Deus está te convidando a ir para um lugar mais baixo, debaixo da potente mão dele. Aleluia, meu Deus. Deus está te convidando a descer. Descer hoje, aqui, é diferente de cair. Levante as suas mãos comigo nessa hora, em nome de Jesus. Parece até que você vai dormir aqui nesta tarde. Parece até que o negócio vai ficar assim meio devagar. Mas eu quero começar nessa hora uma sequência de profecias para a sua vida. Pode não haver mais profeta, ou não há profetas ex-Catu, mas como no tempo de Eliseu. Mas ainda existe aquele espírito de profecia que fala aos corações, que usam aqueles que querem um pouquinho dele e que está presente ainda em nossos dias. Antes do mergulho, tem que haver cativeiro. E assim diz o Senhor para a sua vida hoje e agora: estou quebrando o teu cativeiro. Estou entrando pela porta. Estou quebrando todo o cadeado. Estou esmiuçando todo o ferrolho. Estou arrancando toda a fechadura e jogando a chave num lugar bem longe, onde ninguém pode achar. Estou derrubando a porta, fazendo zoada e dizendo para você nesta noite: é chegado o tempo de mergulhar e é chegado o tempo de você ser tirado deste cativeiro. Assim diz o Senhor para a sua vida. Eu removo da sua vida hoje o cativeiro, eu quebro o cativeiro, te tiro do cativeiro, te
Nesta tarde, o rei está convicto em seu coração. Alguma coisa em seu coração, movendo o seu coração, para te dar uma carta, para que você possa se apresentar num lugar onde você vai receber a sua cura, onde você vai receber o seu milagre, onde você vai receber a sua bênção. Deus, nessa tarde, está lhe concedendo uma carta para que você vá ao encontro do seu milagre. Você vai até onde o seu milagre vai acontecer, levando uma carta da parte de Deus. Glória a Deus. Deus, nessa tarde, está disposto a trabalhar na sua vida, em cima daquilo que você não pode, em cima daquilo que você não tem, em cima daquilo que você não é, em cima daquilo que você nunca foi. Deus está dizendo para você, através da sua palavra hoje, aqui, neste momento, eu vou te dar vitória em cima daquilo em que você não imagina. Levante as suas mãos mais uma vez. Assim diz o Senhor para a sua vida. Eu vou fazer um divulgação depois de 4 dias. Eu vou fazer o corpo vir te trazer comida. Eu vou fazer o morto ressuscitar. Eu vou te dar vitória. Eu vou te livrar. Eu vou abrir as portas. Porque eu trabalho para a sua vida. E trabalho até agora. E trabalho daqui por diante. Porque eu falei. E assim eu cumprirei. Glória. Para os que estão desempregados, só os que estão desempregados, levanta a sua mão comigo, né, agora. Os que estão desempregados, assim diz o Senhor para a sua vida. Eu estou abrindo uma grande e poderosa porta para a sua vida hoje. A partir desse momento, eu estou abrindo uma porta para você. Uma porta de emprego será aberta para a sua vida. Deus não é de trabalhar com aquelas pessoas que ficam com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Não. Mas Deus nessa noite vai trabalhar em cima do impossível. Você não tem, você não pode, você quer, mas não tem. Mas Deus vai entrar em providência nisso que você não tem. E estar abrindo uma porta para você, ou umas portas para você a partir desse dia, a partir desse momento. Está registrado e você vai tão somente agradecer a sua bênção a partir de hoje. Glória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Você está preparado aqui nesta tarde para descer? Você está preparado para entrar na outra dimensão? Você está preparado para sair dessa vida que você está vivendo e descer para um lugar melhor? Você está preparado? Você quer isso? Você está disposta? Nesta tarde você quer descer o Jordão? Nessa tarde você quer descer naquele lugar que é mais abaixo do que você pensa, para você sair de lá mais alto do que o que você imagina, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, os meus caminhos não são os caminhos de Deus, e Deus faz por mim além daquilo que eu penso e além daquilo que eu imagino. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa tarde há um rio e há pessoas que descem, mergulham nesse rio. Alguém que mergulha nesse rio, esse rio é de águas prateadas. Essa pessoa está já molhado parcialmente com essa água prateada. E alguém chega para ele e diz: desce. Ele desce, e quando sobe a mão,
que toca na cabeça dele e diz mais uma vez: desce. Ele desce e quando sobe, a mesma mão está lá dizendo para ele: desce. Ele desce, sobe, e quando ele sobe mais uma vez, a mão está lá mais uma vez, a voz está lá mais uma vez, dizendo para ele: desce mais uma vez. E ele desce. A mão de Deus está estendida hoje, aqui nesse lugar, e está dizendo para você: desce. Glória. Ele está dizendo para você: desce. Limpe o seu coração nessa tarde e desce. Se desligue dessa terra, se liga com o céu e desce. Não se preocupe com aquilo que te incomoda e desce. Venha até aqui nessa tarde, nesse mover espiritual e desce. Creia nas palavras que Deus te fala aqui nesta tarde e desça. Glória. Ele quer que você desça. Ele quer que eu desça. Ele quer que a gente venha descer. Ele quer que a gente venha mergulhar nas águas do Espírito dele. Ele quer que a gente venha a entrar na dimensão do Espírito dele. Ele quer nos fazer entrar em outra dimensão. Ele quer nos fazer entrar em outra vida. Ele quer que nós venhamos mergulhar perfeitamente para que nossa restauração venha a ser certa, venha a ser concreta e venha a ser imediata. Glória a Deus. Então Deus está dizendo para você através da sua palavra nessa tarde: eu quero restaurar a sua vida. Eu quero modificar a sua vida. Eu quero tirar a angústia. Eu quero tirar a tristeza. Eu quero transformar a água em vinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Eu quero pedir a Deus nessa hora que venha trabalhar de uma forma especial nessa tarde, hoje, 22 de março de 2012, na sua vida. Eu quero pedir a Deus que venha fazer um mover diferente e especial na sua vida hoje e agora. Eu quero pedir a Deus que venha repreender toda a angústia do seu coração. Eu quero pedir a Deus que venha repreender toda a angústia da sua alma. Eu quero pedir a Deus que venha repreender tudo aquilo que te incomoda. Eu quero pedir a Deus que venha desfazer todas as más interpretações. Eu quero pedir a Deus que venha colocar em seu coração a ideia, a mentalidade, a habilidade de que Deus pode trabalhar na sua vida nas coisas simples. Eu quero pedir a Deus que venha fazer um mover diferente em sua vida hoje, aqui, nesta hora. Eu quero pedir a Deus que Ele venha entrar com libertação em sua vida. Eu quero pedir a Deus que Ele venha entrar com transformação em seu ser. Eu quero pedir a Deus que Ele venha fazer um mover diferente aqui hoje, agora, neste momento em nossas vidas, neste ambiente. Glória a Deus. Eu quero pedir a Deus que Ele venha despertar na sua vida. Eu quero pedir a Deus que Ele venha despertar o dom que Ele lhe deu nessa tarde. Eu quero pedir a Deus que Ele venha despertar aquilo que Ele lhe deu outrora. Eu quero pedir a Deus que Ele venha abrir seus olhos hoje, agora, neste momento. Eu quero pedir a Deus que Ele possa abrir seus olhos para que você possa desfrutar e entender a revelação das maravilhas de Deus aqui hoje, neste momento. Eu quero orar pela sua vida para que Deus encarne a providência em sua vida.
Eu quero orar pela sua vida aqui para que você possa entender que Deus nessa tarde já removeu, já